Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre a relação entre palco e plateia, né, que é um dos assuntos que eu gosto bastante porque também é minha área de trabalho. Né, eu sou produtor cultural, sou diretor teatral, arte educador. Eu não vou fazer currículo aqui porque esse negócio está chato. Para que a gente possa entender essa relação de palco e plateia, é necessário que a gente volte numa prévia histórica e comece a verificar que cada período histórico tem uma relação sociocultural, emocional também, né, que define o que é feito no palco, a história, o ator, o trâmite da arte cênica de maneira específica, e como cada plateia, em cada período, cada civilização, cada aspecto social reage. Então, é a mesma coisa de eu contar uma fofoca para alguém que tenha a idade dos nossos alunos, né, adolescentes, e dar uma ênfase diferente, uma dramaticidade diferente, e contar isso, por exemplo, né, para alguém que seja que tenha mais idade, uma pessoa idosa. São contextos, são visões, são formas diferentes de você contar a mesma situação e, obviamente, essa plateia, quem vai ouvir isso, vai ouvir de uma maneira diferenciada. Então, vamos começar nesse panorama histórico pela pré-história para entender como é que funcionava as manifestações, porque o teatro em si ele não é exatamente formatado na pré-história, mas existem manifestações que nós consideramos pré-históricas e teatrais. Como assim, professor? Então vamos lá. Esse teatro, na verdade, na pré-história, ele é uma conjuração muito religiosa, muito baseada em cerimônias, entre outras coisas. Cerimônias como assim? Eu sempre brinco que a gente não comemora aniversário. Você deseja feliz aniversário, dá parabéns para alguém, mas quando você fala disso no passado, você ainda está desejando boas energias, felicitações, porque essa pessoa está viva, porque ela continua ainda viva, porque ela se mantém viva por mais um ano. Eu estou falando de como isso é trabalhado na pré-história. Um xamã, que é um feiticeiro, um pajé, e que você tem essa representatividade desse líder religioso que muitas vezes conjura espíritos, ele é o ator. Então, nesse caso, a plateia ela vai estar no local fisicamente aberto, num local, numa caverna. Existem referências disso nas pinturas pré-históricas, mas o mais interessante é que essa plateia acredita fielmente que essa narrativa corporal e às vezes verbal do ator, o xamã, é realmente algo que existe de fato. Então as manifestações teatrais, elas estão muito ligadas às manifestações cerimoniais, às manifestações folclóricas que vão ganhando reforço a partir das manifestações primitivas pré-históricas. Festas, cerimônias mítico-religiosas e o corpo, principalmente o corpo, vai criando novas estratégias. Né? Os xamãs tungus, por exemplo, eles mostram isso com figurinos, entre outras coisas. Deixar claro, nos Estados Unidos, na região norte-americana, não existem índios, são chamados de nativos americanos, que têm manifestações primitivas. Os nossos indígenas brasileiros também têm manifestações primitivas a partir disso. Então, muitas das manifestações que nós temos hoje, como plateia, eu vou assistir um festejo no interior e esse festejo tem uma acontece na porta da igreja. Aí, quando a gente começa a perceber e conhecer a história dessa relação entre plateia e o palco, aí você percebe que muita coisa não é inventada, é adaptada, muita coisa não é nova, perdão, é adaptada a partir de outras manifestações. Saindo da pré-história, a gente passa para o Egito. Bom, o Egito era uma coisa literalmente grandiosa. Nada no Egito era pequenininho, nada no Egito é reduzido, tudo é muito exagerado. Tanto é que existe uma expressão que diz assim, obras faraônicas, que significa obras gigantes. O teatro não é diferente. As manifestações teatrais mais importantes do Egito, elas tinham duas relações bem definidas. Uma, o ator, o corpo do faraó já falecido, em processo de embalsamento e mumificação, mas os sumos sacerdotes. E aí este corpo ele passa mais ou menos 7 dias em cerimônias correndo pela cidade toda, onde a plateia
vai participando através de choros, pantomimas, gritos, malabarismos, entregas de oferendas, entre outras coisas. Pronto, acabei de dizer, por exemplo, o que aconteceu alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando um cantor chamado Michael Jackson teve manifestação de homenagem a ele durante o processo dele. Foi literalmente um enterro faraônico. Né? A outra que acontecia eram as manifestações teatrais dentro das cortes egípcias, onde você tinha atores que representavam cenas mais trabalhadas, teatro de sombras, principalmente para entretenimento da corte. E aí você tem uma outra plateia que é mais sofisticada, mais requintada, mas também mais crítica. Então, o teatro no Egito trabalha nessas duas vertentes. Saímos do Egito, né, os rituais funerários, que a gente encontra muito nos hieróglifos ou hieroglifos, e nos papiros que contam a história do Egito, e a gente chega no berço da formatação do teatro propriamente dito, a Grécia Antiga. Na Grécia, você tem o surgimento tanto da tragédia quanto da comédia. E aí, os gregos dão o formato exato que a gente conhece no teatro, né? Plateia e a representação. É eles que dão esse conceito das duas máscaras, uma triste, uma alegre, que seriam tragédia e comédia. O local onde se vê a apresentação é chamado de teatron. Teatro significa local de onde se vê ou para onde se olha. Agora que eu entendi. Por causa disso é que você tem esse conceito. Né? Lá eles faziam as tetralogias, que seriam 3 tragédias e uma comédia. Lá é formatado todos os processos de apresentação. É ali que tudo começa a ser organizado. Bom, para a gente poder entender, eu deixei bem claro, porque o público, a plateia, nesse caso, do teatro grego, ele é muito segmentado. Homens na frente, mulheres assistem de vez em quando, se o marido permitir, entre outras coisas. As comédias, por exemplo, eram proibidas para as mulheres sérias. Às vezes as prostitutas assistiam. Por quê? Porque o alvo predileto na comédia, no palco, era a figura feminina, um dos alvos de crítica. Já as tragédias, você tinha andares. Vou mostrar aqui para vocês. Você tinha andares específicos e os homens mais ricos e mais influentes sentavam na frente. Os homens livres sentavam no meio. As mulheres sentavam lá no fim do que a gente chama de anfiteatro grego, que vai dar origem a 2 formas de teatro, no formato especificamente. Nós temos aula na plataforma sobre isso, que são os tipos de palco, que é o palco de arena. Aqui em São Luís do Maranhão, a gente tem muito isso nas manifestações de São João, onde você tem uma área circular e todo mundo está ao redor. Esse teatro de arena, ele funciona assim. Nesse caso aqui é uma semi-arena, onde a apresentação é feita aqui, a estrutura de lá é o palco e todo mundo assiste sentado aqui. Até 4.000 pessoas faziam parte desse anfiteatro. Anfiteatro significa teatro a céu aberto. E aí os gregos dão o formato inicial do teatro de arena e semi-arena. Então a relação é muito próxima. Por quê? Porque o teatro na Grécia Antiga era feito para entretenimento e diversão, certo? Da Grécia Antiga, a gente muda o conceito completamente porque a gente passa para os romanos. Professor, como é que era feito o teatro romano? 2 períodos específicos. Religioso, muito fechado, em homenagem aos deuses Júpiter, Juno e Minerva, num local fixo, e a plateia era mais centrada, mais focada, enquanto as representações tinham homenagem aos deuses. Mas o teatro mais forte na Grécia, na Roma Antiga, era o teatro de rua. Como assim, professor? Se colocava um tablado de madeira improvisado, montava-se e rezava-se para os deuses romanos, para os soldados não levarem tudo, levarem preso, ou pior, acontecesse. Então, o teatro de rua, feito aqui, ali, e a plateia completamente leiga, completamente à vontade, pagava se quisesse, fazendo doações de valores baixos para que os atores da época pudessem. Professor, mas o que o povo gostava naquele período? Nossa relação entre palco e plateia é: teatro era de rua, mas o povo gostava de comédia, pataquada e sem limite algum. O politicamente correto não existia na Roma Antiga. Então, as coisas que mais chamavam atenção era aquela estrutura da política do pão e circo, lembram? Né? Dê comida para o povo, que o povo se cala. Dê diversão para o povo, que o povo cala a boca. É mais ou menos o que a gente vivencia hoje. Né? As corridas de bigas, os teatros, as apresentações feitas nas ruas e principalmente as brigas de gladiadores, as batalhas de gladiadores nos locais chamados de anfiteatros, que não têm a mesma função do que os gregos, era a diversão do povo para o povo ficar quieto, certo? Então, esse aqui é um dos poucos remanescentes, né, o mais fiel ao original, de um teatro romano. Aproxima-se, que parece muito com os gregos. Nós temos muitas referências. No formato, sim. No conceito, bem diferente.
Saímos da Roma Antiga e vamos para a Idade Média. Onde é que era feito o teatro? Eu vou dar uma adiantada aqui para vocês terem uma noção. Começou no altar da igreja. Depois do altar da igreja, para a porta da igreja. Depois da porta da igreja, para a praça em frente à igreja. Quando não tinha mais condições, a igreja começou a fazer no meio das ruas e o público todo ia junto. Por quê? Porque o teatro medieval ele é dividido de duas maneiras. O palco em si, a representação. O teatro religioso. Dois, o teatro profano. Como o nome diz, o teatro religioso tinha função didática de ensinar o que era certo, o que era errado, quem era Cristo, quem era o capeta, né? Toda essa estrutura que a gente conhece do cristianismo. Ou seja, isso que você tem, por exemplo, uma Paixão de Cristo, atualmente, é muito mais antiga do que você possa imaginar. Data de onde? Da Idade Média. Né? Professor, como são chamadas essas apresentações? Mistérios, milagres, moralidades e as procissões, ou teatro no meio da rua, chamada de laudes. Esse é o teatro medieval religioso. E a plateia, o público nesse caso, estava na igreja, aí o público fugiu para a porta da igreja, fugiu para a praça da igreja, fugiu para as ruas e a gente chega no teatro profano. Como o nome diz, ele é profano, ele não é religioso. E todo mundo, não vou nem falar, todo mundo livre. Né? O que seria essa liberdade? É justamente o que a igreja não permite. Tu já sabe que não ia dar, em alguns casos, coisas que prestassem. Alguns termos que a gente tem da Idade Média são, por exemplo, as charivares, que eram paradas carnavalescas, a festa da carne. Pesquisem sobre isso. O carnaval está ligado ao calendário católico cristão? Pois é, termina o carnaval, que é uma manifestação cênica, teatral, porque todo mundo usa figurinos, fantasias, cria personagens. Pois é, né, gente? E aí, nós temos outras palavras que são bem pertinentes ao nosso carnaval. Reinado de momos, os ricos que quebravam os paradigmas religiosos da época, né, a liberdade excessiva daquele período. Saímos da Idade Média, a gente pula ali para o teatro renascentista, de William Shakespeare. Né? O que era o teatro renascentista? Pesquisem sobre isso, mas eu vou colocar só a situação bem interessante de onde ficava o teatro, que era a plateia. Teatro feito de madeira, se botasse fogo pegava, os padres que costumavam queimar, mas o que é interessante é que, quando você fala de William Shakespeare, parece muito pomposo, mas o espetáculo, o texto, era feito para o povão, para todo mundo que estava lá. O teatro ficava longe da cidade, o teatro ficava no local onde ficavam pobres, hospitais, prisões, na marginalidade. Olha que interessante. Quem era que fazia parte desse público? Criminosos, excluídos, assassinos, ladrões, prostitutas, desempregados, donos do teatro e atores. Já viu como é que a coisa funcionava? Pois é, então como a gente começa a desconstruir, então o professor está dizendo que esse público não era tão sofisticado enquanto William Shakespeare apresentava um espetáculo? Bom, a gente chegou num ponto. E aí o mais interessante é que a relação do palco, nesse caso, os atores, recebiam uma letra V marcada no dedo polegar para dizer que ele era vagabundo, porque ele não tinha nada que pudesse ajudar socialmente e enriquecer qualquer pessoa, já que o teatro era coisa de vagabundo na época. Deixar a ironia para vocês. Isso aqui é uma cópia atual, né, que é utilizada hoje em Londres, e a igreja determinava que o teatro era a casa do diabo. Né? Assistam aula sobre teatro renascentista. Nesse mesmo período, a gente tem a comédia dell'arte, no qual as mulheres podiam participar, porque no outro não tinha, e elas tinham mais liberdade. Por quê? Porque o teatro era feito em locais compartilhados, ora em locais públicos, praças e feiras, ora em lugares mais sofisticados, palácios, casas de gente ricos, mecenas, mas o teatro tinha mais liberdade porque era feito à base de improvisação. Né? Os personagens eram fixos, a comédia dell'arte, nós temos essa aula aí, e aí a gente sai para o período já pelo século XVIII, XIX, que começa a dar uma sofisticada, literalmente, na forma teatral, e regras são estabelecidas com técnicas mais apuradas. Professor, como é que funcionava isso? Bom, a partir do século XVII, XVIII, os teatros começam a ganhar formatos mais elegantes porque a plateia ela é mais exigente, né? Teoricamente é uma plateia culta. O drama romântico, e aí vem a história da palavra que a gente já falou em outras aulas, né? O pessoal que é dramático, que faz esse exagero, na verdade o drama romântico seria uma história mais refinada, com ensaios, atores mais elaborados, e essa plateia
ela é muito burguesa, muito rica e um pseudo refino que às vezes a gente leva em consideração se era ou não era. As peças eram mais longas, né? A relação era você sair, conversar, não tinha pizzaria na época, mas se tivesse eu garanto que o povo iria. Né? Fortes emoções, histórias de aventuras e suspirar pelos seus heróis e paixões. Né? O teatro que surge nessa época, esse aqui é o Teatro Arthur Azevedo, aqui em São Luís do Maranhão, é o teatro italiano, muito sofisticado, onde a plateia assiste de um lado e o espetáculo é visto do outro. Isso vem lá desde o século XVIII, permeia o século XIX e se estabelece no século XX. Quando a gente sai do romantismo e entra no processo realista, quebra-se tudo. Por quê? Porque enquanto o romantismo ele é mais sofisticado, o realismo é mais pé no chão, é mais questionador, ele é mais pro povão. Eu vou te explicar para você entender em que situação política e social e principalmente econômica você está. Você é força a ser explorado. Então, as apresentações, nesse caso, saem também do teatro e passam a ser em locais abertos ou locais que não são convencionais. Galpões, fábricas e circos. Enquanto isso, a relação do palco passa a ser mais elegante, mas ao mesmo tempo mais questionadora, mais firme, mas também ao mesmo tempo mais realista. E principalmente, ela não é baseada em situações idílicas, mas sim na situação social, política, econômica que o capitalismo cria. Isso é a relação do teatro realista. O público se identifica com temas mais pesados e dois artistas dão formatos específicos ao teatro daquele período. Stanislavski, quase não sai, e Brecht. Né? Temos aula sobre isso? Temos. Pesquisem na plataforma. Chegamos ao nosso período mais contemporâneo, o teatro de rua. Professor, o que é o teatro de rua? É a mesma coisa que os romanos faziam, é a mesma coisa que aconteceu com a comédia dell'arte. Eu não podia falar de teatro de rua se não fizesse essas referências hoje, e que, lamentavelmente, porque o espaço que é utilizado para o público ser na rua, ser um local aberto e ainda caracterizar como arte urbana, é considerado por muita gente com uma visão limitada como vagabundagem, vadiagem. Lembra o que eu falei para vocês do teatro renascentista, o teatro feito na época de William Shakespeare, o teatro onde ele é ovacionado? Pois é, a gente retorna a isso. Gente, aqui é a foto de uma companhia, né, que tem incentivo de lei, que trabalha pra caramba, que rala para fazer um espetáculo, que ensaia horas, semanas, meses, que faz apresentação para um público na rua, que democratiza a apresentação do teatro, mas muita gente considera o espaço da rua como um local literalmente de vadiagem. Então, se você é artista e está na rua, você automaticamente virou vagabundo. Então, reconstruam esse conceito para a gente poder falar dessa liberdade que o teatro de rua tem quando, deixa eu colocar aqui, quando ela começa a trabalhar com áreas que não sejam tradicionais. Teatro é caro. Frequentar um teatro que exige muita manutenção é mais caro ainda. Tem gente que nunca pisou no Teatro Arthur Azevedo, que é um teatro italiano com quase 200 anos, maravilhoso, lindíssimo, perfeito aquele teatro, sou apaixonado. Mas, quando a gente leva um espetáculo para a rua, automaticamente você cria um estereótipo de que quem está na rua é vagabundo, ainda mais o artista. E eu vou estender isso a outros artistas de rua que fazem esse tipo de premissas. Né? Ressignificar os lugares, pensar uma nova ocupação, pensar novas formas de levar o teatro ao povo e fazer com que o povo, além de entretenimento, se entenda como uma plateia que pode consumir arte de uma maneira diferente. Bom, eu vou finalizar essa parte com um conteúdo que a gente tem uma aula específica, mas vou dar uma pincelada. Em tempo de pandemia, já sabíamos que, e em função da tecnologia, nós temos uma aula sobre isso, tecnologia e teatro, a gente sabia que isso ia acontecer num processo gradativo. Né? As novas tecnologias, os novos recursos de mídia, a internet com suas diversas plataformas, que é o que nós estamos usando nesse exato momento, iam invadir de maneira bem específica ou pontual áreas afins de arte. O teatro é uma manifestação de arte que precisa de uma plateia física presente, o ator, o texto e o público, a plateia. Só que em período de pandemia, esse processo que devia ser lento e transicional, ele passou a ser muito rápido. Então, eu vou deixar alguns questionamentos para vocês aqui. Ó. Até que ponto, no caso de uma transmissão, de uma apresentação de espetáculo online, a plateia interage realmente com o personagem?
Qual é o lugar e a importância da plateia nessa situação? Em que ponto você tem uma nova ressignificação do teatro? Será que o teatro feito de maneira digital, ele é teatro? Ou eu sou conservador e não admito isso e não me permito novas possibilidades? Então eu vou deixar uma série de questionamentos para que a gente entenda que essa relação entre a plateia, né, e o público, ela não é simplesmente de você chegar e assistir, né, porque você sai com alguma interferência. Você diz, ou eu gosto ou eu não gosto. Isso já é um tipo de relação específica. Então eu vou deixar vocês aqui com esse questionamento, professor Marcos Dominici, né? Fui!